Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, a caridade e a fé da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Encontramo-nos aqui reunidos para este grande encontro com Deus, que é, por excelência, a Eucaristia. A liturgia convida-nos a centrar-nos no tema da oração, mas saudamos também com especial entusiasmo todos aqueles que são os avós e os idosos que participam nesta celebração, pois este é o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos convocado pelo Papa Francisco. Para melhor celebrarmos este encontro com o Senhor Jesus, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, disse o Senhor, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto de Abraão. Este aproximou-se e disse: Irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a essa cidade por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de ti, o juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu-lhe: Se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: Atrevo-me a falar ao meu Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5, destruirás toda a cidade? O Senhor respondeu: Não a destruirei, se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: Talvez não se encontre nela mais de 40. O Senhor respondeu: Não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: Se o meu Senhor não a levar a mal, falarei mais uma vez, talvez haja lá 30 justos. O Senhor respondeu: Não farei a destruição, se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: Atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor, talvez não se encontrem lá mais de 20 justos. O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: Se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez. Talvez lá não se encontrem senão 10. O Senhor respondeu: Em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Palavra do Senhor. Quando vos evoco,
as palavras da minha boca, na presença dos anjos hei de cantar-vos e adorar-vos, voltado para o vosso templo santo. Quando vos invoco, sempre me atendais, Senhor. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Quando vos invoco, sempre me atendais, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo que conhece-o de longe. No meio da tribulação, vós me conservais a vida. Vós me ajudais contra os meus inimigos. Quando vos invoco, sempre me atendais, Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Quando vos invoco, sempre me atendais, Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, sepultados com Cristo no batismo, também com Ele fostes ressuscitados pela fé que tiveste no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus fez que voltasseis à vida com Cristo e perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o documento da nossa dívida com as suas disposições contra nós, suprimindo-o, cravando-o na cruz. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência, perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofenda, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, pois chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele porá responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos já nos deitamos, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate à porta abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente, e se pedir um ovo dar-lhe-á um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àquele que lhe pedem. Palavra da salvação. Senhor, ensinai-nos a rezar. Segundo Lucas, são os próprios discípulos que tomam a iniciativa de pedir a Jesus que os ensine a rezar. Impressionados com o modo como Jesus rezava e tendo presente que João também ensinou os seus discípulos, eles sentem e experimentem o desejo de aprender a orar. Em resposta, Jesus propõe-lhes a oração do Pai Nosso como modelo de toda a oração. A versão de Lucas é muito mais breve do que a de Mateus, porém, quando confrontamos os dois textos, verificamos e concluímos que têm a mesma estrutura e elementos essenciais comuns. Este facto mostra mais do que as palavras que devemos repetir. Jesus indica o modo, as atitudes e os sentimentos que devem acompanhar a oração, bem como os pedidos e as súplicas que devemos dirigir a Deus. Deus, segundo a revelação de Jesus, é Pai. O homem pode aproximar-se de Deus e dialogar com Ele com confiança e à vontade, tal como um filho se abeira do seu pai. O ponto de partida da oração é a fé em Deus Pai, e a oração só é de verdade se for encontro pessoal e filial com Deus. Mas não podemos esquecer que Deus é o Pai Celeste, o Deus transcendente e santo. O reino que Jesus anuncia como boa nova da salvação é o maior dom que Deus tem para nos dar e que nós lhe devemos pedir, suplicar,
venha o teu reino implica estar disposto a acolhê-lo em nós e empenhar a nossa vida para que ele se torne realidade no nosso mundo. Só assim o nosso pedido será sincero e a nossa oração autêntica. Na oração, também podemos pedir a Deus, a quem reconhecemos como Pai providente, o nosso pão de cada dia. É certo que o nosso sustento não cai do céu. Precisamos trabalhar a terra. No entanto, a terra, com todas as suas potencialidades, é dom de Deus. E as capacidades que temos para a dominar são também um dom de Deus. Devemos ainda pedir a Deus, que é Pai rico em misericórdia, o perdão dos nossos pecados. Apresentamos como fundamento do nosso pedido o facto de também nós perdoarmos a todos aqueles que nos ofendem. O nosso pedido só poderá mover Deus a conceder-nos o perdão se as nossas palavras não forem desmentidas com a nossa vida. Jesus continua a falar da oração para nos mostrar que devemos ser persistentes e podemos confiar plenamente em Deus, e apresenta-nos um caso. Sendo já noite e sem estar à espera, vai bater à porta de um amigo e pede-lhe 3 pães. Este já está deitado e não quer ser incomodado, porém, perante a insistência, acaba por se levantar e dar ao amigo tudo o que precisa. De imediato, Jesus diz-nos que podemos rezar, bater à porta de Deus a qualquer hora. Deus está sempre acordado, Deus está sempre disponível para escutar, para responder à oração dos homens. Por mais ocupado que esteja com as outras pessoas, Deus ouve-nos com toda a atenção, como se não estivesse a atender mais ninguém. Assim, é diferentemente do homem da parábola. Deus atende-nos, então, não para se ver livre de nós, mas porque é Pai e porque nos ama. Como um Pai que ama, podemos pedir com confiança, mas precisamente porque ama, Deus só nos concede aquilo que realmente nos convém e que de algum modo contribui para a nossa salvação. Jesus aponta o exemplo dos pais. Estes, apesar de por vezes serem maus, não dão coisas más aos filhos em troca das boas que lhes pedem, e muito menos atendem os seus pedidos quando lhe pedem coisas que os vão prejudicar. Se um filho pede um peixe, o pai não lhe vai dar um escorpião, mas se o filho lhe pedir o escorpião, o pai não lhe vai dar, porque não quer pôr em perigo a vida do filho. Com os pais, até pode acontecer que estes, para evitarem chatices, deem serpentes e escorpiões aos filhos. Isto é, algo que lhes vai fazer mal. Com Deus, isso nunca acontece. Jesus não nos garante que Deus nos concederá saúde, felicidade e êxito. A única certeza que nos dá é que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E o Espírito Santo nos dará os bens espirituais que temos necessidade. O Espírito Santo conduz-nos à verdade plena de Deus, ajuda-nos a viver e testemunhar a nossa fé diante dos homens e torna-nos capazes de rezar como Jesus nos ensinou. Mas quando rezamos, quem é que pede a Deus? O Espírito Santo. E depois ainda nos queixamos que Deus nem nos ouve, nem nos atende.
Irmãos e irmãs, de pé neste dia dos avós e idosos, vamos fazer a consagração. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aqui viemos a Fátima, nesta data em que a Igreja recorda os teus pais, São Joaquim e Santa Ana, e o Dia dos Avós. Ó Mãe da Esperança, trazemos no coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria, a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela só por suas forças. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise, e a esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado de esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinamos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja. E agora vemos alguns deles trilharem outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da família, da fidelidade e do amor. E há quem se feche a estes valores e ache tudo isto ultrapassado. Queremos ser força de elevação no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva para que os nossos filhos e netos descubram as suas raízes e as acarinhem. Ó Mãe de Deus e Mãe da Esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A Ti nos entregamos. A Ti entregamos e confiamos os nossos filhos e netos, e que todos possam descobrir um dia a estrada da esperança e, guiados por ela, chegar ao porto seguro, ao dia sem ocaso. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus de
Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso que inspire a nossa oração para lhe pedirmos o que convém e cantemos com humildade. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos e ministros sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela paz no mundo, de modo especial na Ucrânia, para que a Rainha da Paz, Senhora do Rosário de Fátima, inspire aos responsáveis das nações atitudes de respeito, de justiça e fraternidade, de modo que todos os povos vivam em segurança e em paz. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas mulheres a quem roubam a dignidade, por todos os homens a quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os avós e por todos os idosos, para que sejam recompensados por Deus e por todos os seus trabalhos e possam viver na tranquilidade e na alegria, rodeados pelas suas famílias, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, pelos batizados na nossa Diocese e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Suba até vós, Senhor, a oração universal dos vossos filhos, pelas necessidades de todos os homens, e desça sobre nós a vossa bênção e a graça da eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazeis que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reuni-nos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão de vida e o cálice de salvação, vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Remember our brothers and sisters who have gone to the rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer cantando a oração que o Senhor nos ensinou. No céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para um banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Depois de termos celebrado a Santa Eucaristia, depois de nos termos alimentado do seu corpo e do seu sangue, Jesus continua vivo e ressuscitado no meio de nós e irá acompanhar-nos em procissão ao longo do recinto. Jesus, a Eucaristia, é fonte de amor e a Eucaristia é a escola de caridade. Devemos sair da Eucaristia a amar mais e a amar melhor. Jesus, que é amor, nos ensinará e lançará num amor mais eficaz, mais altivo e mais concreto. Contemplemo-o na custódia e supliquemos a graça de o amar com todo o nosso coração. Adoremos cantando. Junto rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, continuemos a orar e a adorar o Senhor no meio de nós.
Somos agora convidados a incorporarmos nas filas que vão ser formadas em frente ao altar. Seguiremos agora em posição como povo de Deus. Jesus Eucarístico é levado solenemente pelo recinto, caminhando conosco, ouvindo as nossas súplicas e curando os nossos sofrimentos. Em atitude de oração, caminhemos e cantemos. Jesus, dá-nos um coração semelhante ao teu. Jesus,
ensina-nos a amar à tua semelhança. Jesus, faz-nos pobres e humildes. O sofrimento faz parte da vida do homem e da humanidade no seu conjunto. Rezar o sofrimento, nosso e dos outros, diante de Jesus Eucaristia, tem um sentido libertador. O próprio Jesus, que temos diante de nós, na custódia, veio de uma celebração onde foi vítima do sacrifício renovado do Calvário, na celebração do mistério pascal, renovado na Eucaristia. Cantemos.
Digamos todos: Jesus, ajuda-nos a descobrir-te no próximo. Jesus, faz-nos pacientes e delicados. Jesus, dá-nos um coração universal. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Temos em Maria, junto à cruz, na sua oferta amorosa, o modelo para aprendermos a oferecer, com ela e com Jesus, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas contrariedades, os nossos momentos de cansaço e desânimo. Peçamos a Maria que nos ajude. Peçamos à Mãe que nos coloque no regaço de seu Filho. Peçamos à Mãe que nos faça colaborar com ela e com ela na redenção. Cantemos. Digamos todos: Jesus, ajuda-nos a dar-nos sem medida. Jesus, aproxima-nos dos que sofrem. Jesus, faz-nos bons e generosos de coração. Peçamos a Jesus, que está diante de nós, que nos ajude a levar a nossa cruz e a aceitar a dor como participação na sua paixão, ao jeito de Maria, que nos liberte de todo mal e de todo pecado. Continuemos cantando.
exaltar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Quando vos invoco, sempre me atentais, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo conhece-o de longe. No meio da tribulação, vós me conservais a vida, vós me ajudais contra os meus inimigos. Quando vos invoco, sempre me atentais, Senhor. Digamos todos: Jesus, ajuda-nos a repartir o que somos e o que temos. Jesus, que o Deus Amor preencha as nossas vidas. Jesus, inundai o mundo com a vossa paz. Por amor, e foi o amor que nos salvou, Jesus tomou a sua cruz, assumiu o sofrimento e a dor, aceitou ser vítima do sacrifício. Olhando para ele, conseguiremos perceber melhor o valor do sofrimento, não tanto o porquê, mas o para quê, o sentido das nossas dores, do tomar da nossa cruz cotidiana. Queremos imitá-lo e seguir após ele. Queremos sofrer com sentido redentor. Queremos oferecer o nosso sofrimento, a nossa cruz, para que o mundo tenha vida e a tenha em abundância. Continuemos cantando. Ai, firme
na certeza de que é Jesus que está diante de nós, e levemos a Ele a nossa prece, pedindo a graça de nos transformar em seus discípulos, cantando com fé e humildade. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que haja mais paz, menos fome e menos injustiças, mais emprego e mais vida fraterna entre todos os povos, nós vos pedimos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que as famílias vivam na paz e na unidade, para que não lhes falte o pão, a casa e o carinho, nós vos pedimos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que em todas as mesas haja o suficiente para comer e em todos os corações a harmonia interior, nós vos pedimos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que a Igreja seja, cada vez mais, serva humilde dos homens e sinal visível do amor trinitário, nós vos pedimos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que todos os cristãos se apercebam da riqueza da Eucaristia e tenham fome do verdadeiro pão, nós vos pedimos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Preparemo-nos agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Inclinamos ou, se pudermos, ajoelhemo-nos. Tantum ergo sacramento, venetum celui, et antiquum documentum, novo cedat ritui, prestet fides supplementum, sensum Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuadamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. A todos desejamos a continuação de um santo dia e de um santo regresso às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.